Vamos dar início à monitoria de métodos matemáticos do PET Engenharia Química UFC. Hoje nós vamos abordar o assunto do método da variação de parâmetros. A gente vai resolver um problema utilizando esse método para resolver. A questão diz o seguinte: usando o método de variação de parâmetros, determine a solução do problema de valor inicial y de 0 igual a 0 e y' de 0 igual a 0. A nossa equação diferencial de segunda ordem é a seguinte: y duas linhas mais 5y' mais 6y igual a t ao quadrado. Certo? A gente vai ter que resolver essa equação diferencial por esse método. Antes de resolver o problema, é bom a gente dar uma certa introdução ao método e mostrar como é que ele funciona. A gente tem aqui uma equação geral, y duas linhas mais p de t, y' mais q de t vezes y é igual a f de t, onde p de t, q de t e f de t são contínuas em um certo intervalo. E a gente vai querer achar a solução para essa equação. A solução dessa equação, y, vai ser dado pela solução da parte homogênea dela mais uma certa solução particular. Ok? Certo. Então, vamos fazer a solução da EDO homogênea associada. A gente tem que y duas linhas mais p de t vezes y' mais q de t que multiplica y igual a 0. A gente vai dizer o seguinte, que y vai ser igual a uma certa função u1 de x vezes outra função y1 de x mais u2 de x vezes y2 de x. E a gente diz que y1 e y2 são soluções da equação homogênea, certo? E eles dois são linearmente independentes, certo? Isso é importante. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente tem que essa é a nossa solução. A gente vai achar a derivada primeira e a derivada segunda e vai jogar nessa equação aqui, certo? Bem, a derivada primeira, y' é dado por, para fazer a regra do produto para cá e para cá, a gente tem que u1' vezes y1 mais u1 vezes y' mais u2' vezes y2 mais u2 vezes y2', certo? Ok. Como o 1 e o 2 são funções que a gente definiu, a gente pode impor duas restrições a ela. Uma das restrições vai ser imposta pela própria equação diferencial e a outra, para facilitar o nosso trabalho, a gente diz o seguinte, que u1' vezes y1 mais u2' vezes y2 é igual a 0. Quando a gente diz isso, essa nossa derivada aqui se reduz a isso aqui só, ok? Porque esse termo mais esse termo é igual a 0. Agora que a gente tem a derivada primeira, vamos fazer o cálculo da derivada segunda. Então, a derivada segunda vai ser u1' vezes y' mais u1 vezes y duas linhas mais u2' vezes y2' mais u2 vezes y2 duas linhas. A gente tem agora as duas derivadas. Agora a gente vai substituir essas duas equações, as duas derivadas, na equação inicial que a gente tinha, certo? Então, substituindo, lembrando que aqui está o valor da derivada primeira e derivada segunda, a gente tem essa função todinha aqui, ó, certo? Eu substituí aqui, ó, y duas linhas por isso aqui, y' por isso aqui, certo? Ok. E o nosso y, não vamos esquecer, que é simplesmente u1 vezes y1 mais u2 vezes y2, ok? Vamos rearranjar essa equação, certo? A gente tem aqui, ó, os termos que estão acoplados a u1 são esses três aqui, ó, certo? E eu juntei eles três bem aqui, coloquei o 1 em evidência. Os termos acoplados a u2 são esses aqui. Eu juntei e coloquei em evidência, tá aqui, certo? E o resto eu coloquei aqui, igual a uma certa função f. Os dois valores associados a u1 e u2 são nulos, pois y e y2 são soluções da equação homogênea associada. Eu não disse que y1 e y2 são soluções da homogênea? Se a gente substituir os valores de y1 aqui, essa equação aqui vai ser igual a 0, assim como essa aqui do y2 são igual a 0. Então a gente vai ter que f vai ser igual a u1'
vezes y' mais u2' vezes y2'. Certo? Vamos resolver o sistema agora. Aqui a gente tem u1, certo? Linha vezes y1' mais u2' vezes y2 igual a zero. Aquela primeira restrição que a gente tinha colocado lá. E a outra equação é a que a gente achou agora no final, certo? Para resolver esse sistema, vamos primeiro separar em matrizes isso aqui. A gente tem aqui essa matriz, certo? Vezes, tá aqui as variáveis que a gente quer, igual a 0 e f. A gente vai resolver isso pela regra de Cramer, ok? Pela regra de Cramer, vai ficar u1' é igual a 0 do determinante de 0f, y2, y2' sobre o Wronskiano. O que é o Wronskiano? O Wronskiano é o determinante dessa matriz aqui. Ele tem algumas propriedades, mas não vai entrar no caso dessa aula, ok? Então a gente tem que u1' vai ser igual a essa equação aqui, tirando o determinante aqui, dividido pelo Wronskiano, e o u2' vai ser igual a esse determinante aqui, dividido pelo Wronskiano novamente. Vai ser igual a essa função aqui. Bem, como isso aqui se trata de uma derivada, a gente vai simplesmente integrar em relação a x aqui, e a gente tem que a integral daquele termo, dx, vai gerar uma constante c1, e o u2 vai gerar uma constante c2. Ok? Certo. Agora, para achar a solução geral, a gente... Bem, vamos lembrar que a solução geral é dada por isso aqui. U1 vezes y1 mais u2 vezes y2. E a gente vai substituir esses valores aqui que a gente achou nessa equação aqui. Certo? Então, a gente tem que a nossa solução geral vai ser y é igual àquela integral que a gente achou, vezes y1, mais a outra integral relativa a u2 vezes y2. Bem, separando esses termos, a gente tem que y vai ser igual a menos y1 vezes a integral de y2f sobre Wronskiano dx, mais y2 vezes a integral de y1f sobre Wronskiano dx, certo? Mais c1y1 mais c2y2. Então, essa parte aqui é a nossa solução homogênea e essa parte aqui é a nossa solução particular. Bem, dando introdução ao método, a gente pode agora partir para a questão. A gente não vai precisar fazer essa dedução todinha de novo, certo? A gente vai simplesmente usar essa fórmula aqui. Bem, solução do problema. A gente tem, certo, a nossa EDO e as nossas condições de contorno. Achar a solução homogênea equivalente. Como se tratam de coeficientes constantes, basta a gente achar os valores da equação de segundo grau correspondente. A gente achou que λ1 é igual a menos 2, λ2 é igual a menos 3. Certo? Como λ1 é igual a menos 2, a gente tem que y1 vai ser igual a e elevado a menos 2t. Certo? Porque o y vai ser igual a uma certa... vai ser igual a e elevado a menos o valor de lambda, menos não. O valor de lambda vezes o t. E porque no nosso caso a gente está trabalhando com a variável t. E no caso do y2 vai ser igual a e elevado a lambda 2 vezes t, que no caso nosso lambda 2 deu menos 3. Certo, a gente tem o nosso y1 e o y2. A solução da homogênea é o quê? C1y1 mais C2y2. Certo? Então, C1 vezes o y1 vai dar igual a C1 vezes e elevado a menos 2t, e o C2y2 vai dar igual a C2 vezes e elevado a menos 3t. Certo? Essa é a nossa solução homogênea. Ok? Agora a gente precisa achar a nossa solução particular. Como é que a gente faz isso? A gente tem que, no caso, a nossa função y é dada por menos a integral de y2 vezes f sobre Wronskiano, no caso dt, que é a nossa variável aqui, mais c1 vezes y1 mais a integral de y1 vezes f sobre Wronskiano dt, mais c2 vezes y2. Essa é a nossa função. A gente tem que o valor de y1, para achar a solução dessa equação, basta a gente simplesmente substituir os valores. A gente tem que o valor de y1 é elevado a menos 2t. A derivada primeira disso é menos 2 vezes e elevado a menos 2t. A gente tem que o y2 é elevado a menos 3t. A derivada primeira disso vai ser igual a menos
3 vezes e elevado a menos 3t. Ok? Certo. Para que a gente quer esses valores de derivada? Para calcular o Wronskiano, que é o determinante desses valores. E o f de t, no caso, vai ser esse f aqui que a gente vai substituir. Primeiro vamos calcular o Wronskiano. O Wronskiano é dado por esse determinante. Então, fazendo o determinante aqui, a gente tem que e elevado a menos 2t vezes menos 3 vezes e elevado a menos 3t menos e elevado a menos 3t, que multiplica menos 2 vezes e elevado a menos 2t. Essa expressão aqui. Bem, rearranjando isso, a gente tem que o Wronskiano é menos e elevado a menos 5t. Ok. Agora, para continuar a solução do problema, a gente tem aqui os três valores, né, que eu botei anteriormente, e agora a gente vai simplesmente substituir nessa equação aqui, ó. Bem, substituindo, está aqui o nosso y vai ser igual a menos a integral de e elevado a menos 3t, que é o nosso y2, vezes c ao quadrado, que é o f, sobre o Wronskiano dt, mais c1 vezes o nosso y1, e a gente tem aqui o nosso segundo termo, que a gente simplesmente substituiu os valores. Bem, resolvendo, fazendo a divisão das potências aqui, a gente tem essa integral e essa integral aqui. A solução dessa integral provavelmente sai por separação de variáveis. Separação de variáveis não, integração por partes. Só que a gente não vai resolver aqui. No caso, o resultado da integral dá esse tudo aqui, e o resultado dessa outra integral dá isso tudo aqui. E eu separei, ó, os valores de C1 elevado a menos 2t e C2 elevado a menos 3t aqui, ó, que é a nossa solução homogênea. Aí essa aqui é a nossa solução particular. Bem, a gente tem aqui que o y, a solução, nosso y, vai ser igual a 2t ao quadrado menos 2t mais 1 sobre 4, certo? Menos 9t ao quadrado menos 6t mais 2 sobre 27, mais a nossa solução homogênea. Basta agora a gente juntar os dois termos, né? Então, juntando os dois termos, eu multipliquei por 27 em cima e embaixo, aqui 4 em cima e embaixo, para ficar com o mesmo denominador. E a gente achou a nossa solução a seguinte: y é igual a t ao quadrado sobre 6, menos 5t sobre 18, mais 19 sobre 108, mais c1 vezes e elevado a menos 2t, mais c2 vezes e elevado a menos 3t. Essa é a nossa solução. Só que ainda não acabou o problema. A gente precisa achar as nossas constantes. E a gente acha da seguinte forma. A gente tem a nossa função e as nossas condições de contorno. A primeira condição, ele diz que y0 é igual a 0. Pegando o nosso y e substituindo todos os valores de t por 0, a gente vai achar que a nossa equação vai ficar a seguinte. 19 sobre 108 mais c1 mais c2 é igual a 0. No caso, essa é a nossa primeira equação. E no segundo caso, ele diz que quando a derivada primeira, certo? Quando a gente substitui o valor de t por 0, o valor vai dar 0. Então, fazendo a derivada primeira disso aqui, a gente tem que vai dar t sobre 3 menos 5 sobre 18 menos 2 vezes c1 vezes e elevado a menos 2t menos 3 vezes c2 vezes e elevado a menos 3t. Substituindo tudo por 0, a gente vai encontrar essa expressão aqui. Bem, a gente tem duas expressões, duas variáveis. Agora a gente resolve o sistema. Resolvendo esse sistema aqui, nós temos que o valor de C1 vai dar menos 0,25 e C2, 7,41 vezes 10 elevado a menos 2. Agora é só substituir na expressão e a gente tem que a solução da nossa equação vai ser igual a y é igual a t ao quadrado sobre 6 menos 5t sobre 18 mais 19 sobre 108 mais 0,25 vezes e elevado a menos 2t mais 7,41 vezes 10 elevado a menos 2 vezes e elevado a menos 3t. Essa é a solução daquela equação diferencial pelo método de variação de parâmetros. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. PET Engenharia Química agradece pela atenção de todos vocês.